Quem inicia fazendo a pergunta agora é o Leônidas Badaró. Bom, muito bem. Doutora Wanda, candidata ao Senado, a gente viu um fracasso muito grande na proposta de industrialização do Acre, que foi na tentativa do governo Tião Viana. Aí você vê a fábrica de taco em Chapuri praticamente não existe mais, a fábrica de camisinha. A gente tem um exemplo absurdo que o investimento milionário que foi feito na piscicultura, no complexo de piscicultura, que hoje está parado. O que é que a senhora, no Senado, que a gente sabe que é onde existem os recursos, a discussão que é onde se resolve os problemas do país, geração de emprego. Tão difícil a gente vendo os nossos jovens cada dia mais enfiados dentro das facções. Qual é a sua proposta para gerar emprego de verdade para esse Estado, para que os nossos jovens possam ter opção? Porque muitos que estão nas facções é por falta de opção. Deixa eu te dizer, eu tenho dito reiteradas vezes por onde ando que nós tivemos um governo aí que prometeu trazer indústria para o Estado. Como é que você traz indústria para o Estado? Ninguém vai cair aqui no Estado assim, buff. Quem vem para o Estado, e a gente viu que Rondônia cresceu muito com isso, porque nós temos que ter leis do Estado que façam com que tenha incentivo para que essas indústrias venham. Que incentivo? Nós não podemos dizer que não vai pagar imposto, mas podemos diminuir esses valores dos impostos para que as indústrias venham, se instalem, e depois de instalada ela vai fazer o quê? Ela vai gerar emprego, vai ter a produção, esse emprego e essa produção vai gerar renda, e aquele imposto que ele deixou de receber porque ele deu como incentivo, ele vai voltar para o Estado. Mas nós não vimos, em momento algum, isso acontecer no Estado. Depois, nós vimos agora falar do agronegócio. Elas vão abrir o Estado para o agronegócio. Mas o agronegócio, a maior parte dos nossos produtores são pequenos, médios, agricultor familiar. Se o Estado também não gerar mecanismo de fazer trazer para eles condições de trabalho, por exemplo, eu fiz nas minhas emendas, mais de uma vez, trouxe calcário, eu trouxe insumos para que eles pudessem plantar e ter uma produção maior. Eu acho que faltou gerência do governo, tanto que falou que ia trazer indústria, como o que falou que ia trazer o agronegócio. Nossos jovens estão aí, precisamos mudar essa história, e por isso que eu digo, nós temos que ter um governo novo que venha com uma nova visão e traga oportunidade para os nossos jovens que estão se acabando aqui no Estado sem emprego. E se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, acabam sendo seduzidos pelas facções, e os pais de família sofrendo, jovens presos. Isso tem que acabar no nosso Estado. Isso só vai acabar se nós dermos condições para que indústria chegue, como eu estou dizendo, diminuindo os impostos, que ela chegue e comece a trabalhar, e agilizando com que o nosso produtor rural tenha condição e incentivo para esse trabalho no nosso Estado. Obrigado, candidata. Continuando a temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, vamos para a infraestrutura. A senhora fez um projeto, se não me falha a memória, no valor de 15 milhões de reais para a Orla do 15, né? A senhora não se sente frustrada desse projeto não ter sido executado? Até hoje não se vê uma estaca enfiada lá na Orla do 15, uma obra que parece que ficou apenas no papel. A senhora que lutou tanto para conseguir esses 15 milhões, a senhora não se sente assim, pelo menos, decepcionada com isso, não? Luiz, eu comecei dizendo que faltou gestão e falta gestão. Eu afirmo e provo. A Orla do 15 foi uma emenda minha de 20 milhões de reais. 20 milhões. Quando passa na Caixa, tira um pouquinho, 4,5%, 5%, sobrou 17 milhões e 800 mil reais. Eu lutei muito para a gente conseguir fazer, porque primeiro você traz o difícil é trazer emenda. Eu trouxe. Depois o governo do Estado precisou fazer o projeto. Não fazia. Reclamei muito. Conseguimos fazer o projeto depois de 2 anos. Aí veio fazer como é que fala? A licitação. Com muita luta conseguimos. Ela está contratada agora. O governo que assumir vai fazer essa obra, porque ela está contratada. Mas se eu não tivesse ficado no pé do governo para isso acontecer, para fazer o projeto, para licitar, para contratar, isso é a gestão que eu digo que falta. Nós temos um secretário. O governador, vem cá, secretário. Você tem a obra tal, tal e tal para fazer. Quem perdeu? Era para estar pronta. Era para estar pronta. Era para estar pronta. E digo mais, não é só emenda minha, não. De outros parlamentares também. Nós temos obras imensas. E quem perdeu com isso? Não é nem o Estado, é a população. Porque uma obra de 20 milhões de reais, e que tem outras aí nessa situação, quanto emprego não ia gerar?
Gerando emprego tinha renda. Tendo emprego e renda, tendo trabalho, ia ter trabalho para o servente, para o pedreiro, para o carpinteiro, para todo mundo, para o ferreiro, ia levar alimento para casa, dar condição de sobrevivência, de uma vida melhor para as famílias. No momento que a obra não foi executada, que o governo não executou porque, por falha, né? Porque ele 4 anos dá para ter feito. Isso foi de 2019. Veja bem, quantos empregos... Né, meu Deus, eu fui na imprensa, eu fiz até aquelas livezinhas e falei que eu ia colocar em público, coloquei. Hoje a certeza é que a obra do 15 está contratada e ela vai acontecer. Mas acho que porque eu estou do outro lado, até o momento deu uma placa, me prometeram que em 30 dias começava. 40 dias, já passou os 40, os 30, os 10 e nem a placa está. Mas, minha gente, essa obra já está contratada e ela vai acontecer. Porque foi ali no 15 que o Estado começou. Obrigado, candidato. Peço ao Luiz também que se adeque apenas uma pergunta. Vamos continuar nossa sabatina. Vamos lá. Continuando a temática da infraestrutura e geração de emprego, agora é o Astério Moreira que faz a pergunta. Candidata, o DENIT tem para este ano o menor orçamento da sua história. Então, é sobre infraestrutura BR-364. A gente sabe que houve muitas críticas em relação à BR-364 em governos anteriores, mas o que é que está acontecendo, por exemplo, com essa questão da 364, que é a bancada do Acre, a senhora se inclui nessa bancada, não tem recurso, a gente sabe que a situação está crítica, a 317 estão talvez há 4, 5 anos e não sai, ela remenda aqui, acolá e continua o problema. Como é que a senhora vê como deputado federal e se a senhora ganhar para o Senado, qual é a alternativa que tem para a BR-364, 317, que continua, está para fechar? Então. Olha, Astério, é uma boa pergunta. Foram inúmeras vezes que a bancada foi ao DENIT, em Brasília, para ver como é que solucionava a situação da BR-317. Mas eu, particularmente, eu faço uma crítica. Nós tivemos um relator do orçamento. O senador Márcio Bittar foi relator do orçamento. Como relator do orçamento, ele tinha tudo na mão para poder fazer isso acontecer. Era a pessoa que podia trazer para o Acre, fazer a nossa BR daqui, até de Brasileia, né, da 317, e levar até Cruzeiro do Sul. E isso ele não fez. Isso ele não fez. Eu acho assim um crime para com o nosso Estado, porque era a opção dele, o que ele iria indicar para o Estado. Nós o elegemos, então o povo o elegeu. Ele tinha que olhar para o nosso povo. Eu sei que ele não vai gostar que eu estou falando isso, mas era a oportunidade de, junto ao governo federal, com a oportunidade de ter a confiança que ele fala e que tem do presidente da República, de ter dito, presidente, aqui no orçamento nós vamos tirar o Acre do isolamento. A nossa população de Cruzeiro, de todo o Vale do Jurá, do isolamento. Isso ele não fez. É uma crítica que eu faço, porque também é uma criança de coração que tinha por obrigação, diante de mandar recursos para outros estados da federação, que a gente sabe que foi feito, né? A gente sabe que foi feito, que tivesse primeiro olhado para o nosso estado, porque foi oportunidade ímpar de nós colocarmos o nosso estado na linha, porque um relator do orçamento, quiçá, quantos anos vai demorar ainda para que isso aconteça no nosso Senado da República ou na Câmara Federal. Nós perdemos a grande oportunidade de fazer o Acre virar assim um estado melhor que Rondônia, melhor que tantos outros. E, na verdade, isso deixou passar. É uma crítica realmente que faço, porque nós o elegemos, e se nós o elegemos, ele tinha que... É o que eu faço com os municípios, devolver com obras, devolver com emendas. E isso não foi feito. Ele nunca mais sairia da nossa história do Acre. Agora ele vai ficar na história com uma pessoa que podia ter feito e não fez.